Olá, preparados para mais um mergulho? Hoje a gente vai desvendar os mistérios da meditação com o livro Meditação para Céticos Ansiosos. Opa! Um livro que já pelo título me conquistou. É a mistura do jornalista Dan Harris, que era super cético até ter um ataque de pânico ao vivo na TV, com o instrutor de meditação, Jeff Warren. Me deixou curioso. Essa mistura é a receita perfeita para desmistificar a meditação, né? Mostrar que não é coisa só de guru ou monge tibetano. Exatamente. E o livro já começa com o Dan narrando esse ataque de pânico durante o Good Morning America. Imagina só, em 2004, ao vivo, para 5 milhões de pessoas. O cara tava no auge de estresse, ele conta que usava até drogas para ter mais energia e foco no trabalho. A pressão devia ser enorme. Mas me diz uma coisa, como um cara cético, como ele se rendeu à meditação? Ele fala no livro que, por mais que achasse meditação uma bobagem, se viu sem opções e resolveu tentar. E qual foi o resultado? A experiência levou a se aprofundar no que ele chama de mente macaca, sabe? Aquela voz interior que não para jogando, criticando, te sabotando. Mente macaca. Adorei a expressão. Acho que todo mundo tem um pouco disso, né? Com certeza. E a meditação básica com foco na respiração é o primeiro passo para domar essa macaca. E como funciona essa meditação básica na prática? De forma bem simples. Você encontra um lugar tranquilo, senta com a coluna ereta, fecha os olhos e presta atenção na respiração. Só isso. Parece fácil demais. A chave é observar o ar entrando e saindo sem tentar controlar a respiração. Interessante. Mas imagino que a mente não fique quietinha assim, né? Claro que não. Ela vai tentar te distrair o tempo todo. E como lidar com essas distrações? O livro dá várias dicas. O Dan usa o exemplo de quando ele meditava com os colegas do Good Morning America. No início era uma bagunça, todo mundo se distraindo, mas com a prática eles foram conseguindo se concentrar por mais tempo. Então a prática é fundamental, como em qualquer outra habilidade. Mas e quem diz que não consegue meditar por falta de tempo ou porque não consegue esvaziar a mente? O livro desmascara essas desculpas. Ele aborda esses obstáculos e mostra que a gente sempre pode dar um jeitinho. Que bom. E quais soluções ele propõe? Para falta de tempo, ele sugere as meditações livres, que é integrar a atenção plena em atividades do dia a dia, tipo lavar louça, caminhar, tomar banho. Incrível. Transformar o dia a dia em mini meditações. Mas como ter atenção plena lavando a louça, por exemplo? Ao invés de deixar a mente vagar enquanto lava a louça, você se concentra nas sensações, na temperatura da água, no cheiro do detergente, no toque dos pratos. Entendi. É estar presente de corpo e alma naquela atividade. Legal. Mas e o medo de parecer esquisito meditando? Ele que até teve gente que cancelou a entrevista com o Dan e o Jeff por causa disso. Verdade. O livro fala sobre esse estigma, mas mostra como ele tem diminuído. O próprio Dan, no início, tinha vergonha de ser visto meditando. Muita gente ainda tem essa visão preconceituosa, né? Sim, mas com o tempo, ele percebeu que os benefícios da prática eram tão grandes que o medo do julgamento alheio se tornava irrelevante. Quando a gente experimenta os benefícios, o resto perde importância. Mas e a questão da compaixão? Muita gente acha que meditação é uma prática egoísta, focada apenas em si mesmo. É um mito. O livro desmistifica essa ideia, mostrando como a meditação pode nos tornar mais compassivos. Sério? Mas como isso acontece? Ele destaca a importância da autocompaixão, ser gentil consigo mesmo. Afinal, como ter compaixão pelos outros se não tivermos por nós mesmos, né? Faz sentido. É como o ditado, ame ao próximo como a ti mesmo. E como essa autocompaixão se desenvolve através da meditação? Através da prática, a gente começa a observar nossos pensamentos e emoções com mais clareza e gentileza. Ao invés de se criticar pelos erros, aprendemos a nos acolher com compaixão. Nossa, que legal. É como se a meditação nos ensinasse a sermos nossos melhores amigos. Mas e quando somos tomados por emoções difíceis, como ansiedade, raiva ou tristeza? Como a meditação pode ajudar? O livro apresenta um método chamado RAIN, que é um passo a passo para lidar com essas emoções desafiadoras. Sim? Que interessante. Me explica melhor como funciona. RAIN é a sigla em inglês para reconhecer, aceitar, investigar e não se identificar. Primeiro, você reconhece a emoção que está presente sem negar ou tentar suprimi-la. Entendi. E o que vem depois? Segundo passo, aceitar a presença da emoção, sem julgamento. Depois, você investiga a emoção com curiosidade, observando as sensações, os pensamentos. Como se a gente estivesse analisando a emoção como um cientista, né? Exatamente. E por fim, a não identificação. Lembrando que a emoção é passageira e não define quem você é. Nossa, que método incrível. É como se a gente aprendesse a surfar nas ondas das emoções, sem se afogar nelas. Mas, além dos benefícios para a saúde mental e emocional, a meditação também pode melhorar o desempenho em outras áreas, como trabalho e esportes. Sem dúvida.
O livro explora como a meditação pode melhorar o foco, a criatividade, a resiliência. Ele cita o exemplo do cantor Josh Groban, que usa a meditação para lidar com a ansiedade e ter mais inspiração musical. Já ouvi falar que vários artistas usam meditação para ter mais criatividade. E tem até policiais que usam a meditação para lidar com o estresse e a pressão do trabalho. Policiais meditando. Que interessante, nem imaginava isso. O livro conta a história do sargento Raj Johnson, que introduziu a meditação na delegacia e viu resultados incríveis. Menos estresse, mais compaixão, melhor comunicação. Nossa, que legal. Parece que a meditação tem um leque de aplicações enorme. Mas me fala uma coisa, na prática, como manter uma rotina de meditação sem desistir no meio do caminho? Essa é a grande questão. No livro, o Dan e o Jeff compartilham dicas valiosas para evitar desistência. Eles sugerem estabelecer metas realistas, encontrar um horário que funcione na sua rotina, buscar diferentes tipos de meditação para não cair na monotonia e procurar apoio em grupos ou comunidades. Então a constância e a disciplina são essenciais para colher os frutos da meditação. É como qualquer outra prática que exige dedicação para trazer resultados. Exato. E o livro também conta os bastidores da turnê que o Dan e o Jeff fizeram pelos Estados Unidos, espalhando a mensagem da meditação por 18 estados em 11 dias. Uma verdadeira aventura, né? Viajando num ônibus de banda de rock, levando a meditação para todo tipo de gente. Eles mostram que meditação é para todos, de cadetes militares a artistas de rua. Que demais! Tô curioso para saber mais sobre essa jornada e sobre os diferentes tipos de meditação que o livro apresenta. Então se prepare para a próxima parte do nosso mergulho. Vamos explorar as meditações guiadas com técnicas para lidar com ansiedade, cultivar compaixão e ter mais foco e clareza mental. Que legal, já tô ansioso para conhecer essas técnicas. E aí, prontos para continuar nosso mergulho? Na primeira parte a gente viu como o Dan Harris, um cara super cético, se rendeu aos benefícios da meditação. Sim, e desmistificamos a ideia de que meditação é só para monges tibetanos, né? Vimos que até policiais e executivos estão usando a prática para ter mais foco, calma e compaixão. Exatamente. E agora vamos explorar algumas técnicas de meditação que o livro apresenta. Tô super curiosa para conhecer essas técnicas. A gente falou da meditação básica com foco na respiração, mas o livro vai além, né? Com certeza. O Dan e o Jeff exploram vários tipos de meditação com técnicas específicas para lidar com várias situações do dia a dia. Eles até brincam que o livro é como um canivete suíço da meditação, com ferramentas para todos os gostos. Canivete suíço da meditação. Gostei da comparação. E que tipo de ferramentas a gente encontra nesse kit? Tem de tudo. Meditações para acalmar a mente, para lidar com a ansiedade, para cultivar compaixão, para ter mais foco no trabalho, para dormir melhor. É só escolher a ferramenta certa para cada momento. Nossa, que incrível. E como a gente sabe qual ferramenta usar em cada situação? O livro dá dicas e exemplos práticos, mas o mais importante é experimentar e descobrir o que funciona melhor para você. A meditação é um processo individual, né? O que funciona para um pode não funcionar para outro. Verdade. E quais técnicas você achou mais interessantes? Uma que me chamou a atenção foi a meditação do scanner corporal. Ela é ótima para começar o dia ou para relaxar antes de dormir. Legal. E como ela funciona? Você se deita confortavelmente, fecha os olhos e começa a prestar atenção em cada parte do seu corpo, começando pelos dedos dos pés. A ideia é sentir cada sensação. O toque da roupa na pele, a temperatura do ambiente, o peso do corpo no colchão. Você vai subindo lentamente pelo corpo, observando cada parte com atenção, como se estivesse fazendo um raio-x de si mesmo. Nossa, parece bem relaxante mesmo. Qual o objetivo dessa técnica? Desenvolver a consciência corporal, ter mais percepção do nosso corpo e das sensações. Muitas vezes a gente vive no automático, desconectado do corpo, e essa técnica ajuda a gente a restabelecer essa conexão. Faz sentido. É como se a gente estivesse reaprendendo a sentir o nosso corpo. E além do relaxamento, essa técnica tem outros benefícios. Sim. Ela pode ajudar a reduzir o estresse, aliviar dores crônicas, melhorar a qualidade do sono e também pode ser usada para lidar com a ansiedade, porque te ensina a observar as sensações do corpo sem se deixar levar por elas. Interessante. E que outras técnicas o livro apresenta? Tem a meditação da respiração consciente, que é a base de todas as práticas. Mas a gente já falou sobre essa técnica, né? Mas nessa técnica a gente não se distrai com outros pensamentos ou sensações. A atenção fica totalmente focada na respiração. É como se a respiração fosse uma âncora que te mantém presente no momento presente. Entendi. É como se a gente estivesse treinando a mente para se concentrar em um único ponto. E essa técnica tem algum benefício específico? Ela ajuda a acalmar a mente, reduzir o estresse, aumentar o foco e concentração. E também pode ser usada como ferramenta para lidar com emoções desafiadoras. Legal. E que outras técnicas o livro apresenta? Tem a meditação da bondade amorosa, que é uma técnica para cultivar a compaixão e o amor incondicional. Que lindo. E como funciona? Você se senta confortavelmente, fecha os olhos
e começa a imaginar uma pessoa que você ama muito, alguém que te inspire sentimentos de amor e compaixão. Você visualiza essa pessoa e envia para ela pensamentos e sentimentos de amor, bondade e compaixão. E depois? Depois você amplia esse círculo de compaixão, imaginando outras pessoas que você conhece e gosta, enviando para elas os mesmos sentimentos. E a gente pode incluir pessoas que a gente não gosta nesse círculo. Sim, a ideia é expandir a compaixão para todas as pessoas, sem exceção. O desafio é incluir nesse círculo pessoas que te desafiam, que te magoaram ou que você simplesmente não gosta. Nossa, parece bem difícil. Como a gente pode sentir compaixão por alguém que nos fez mal? É um processo, né? Exige paciência e prática. Mas a ideia é reconhecer que todas as pessoas, mesmo as que nos feriram, estão sofrendo de alguma forma. Elas podem estar presas em padrões de comportamento negativos, podem estar lidando com traumas. Ao reconhecer a humanidade do outro, a gente consegue ter mais compaixão. Entendi. É como tentar ver o lado humano do outro, mesmo que ele esteja agindo de forma errada. E essa técnica tem algum benefício além de cultivar a compaixão? Sim, ela pode ajudar a reduzir o estresse, aumentar a felicidade, promover a paz interior e também pode melhorar os nossos relacionamentos, porque nos torna mais tolerantes e compreensivos. Parece uma técnica poderosa. E que outras técnicas o livro apresenta? Tem a meditação da atenção plena, que é uma técnica para desenvolver a capacidade de prestar atenção no momento presente. A gente já falou de atenção plena, né? Qual a diferença dessa técnica? A diferença é que nessa técnica a gente não se concentra em um objeto específico, como a respiração ou o corpo. A atenção está aberta a tudo que surge no momento presente. Sons, sensações, pensamentos, emoções. A ideia é observar tudo com curiosidade e aceitação sem se apegar a nada. Nossa, parece bem desafiador. Como a gente consegue prestar atenção em tudo ao mesmo tempo? É um processo gradual, exige prática e paciência. No início é normal a mente devagar, mas com o tempo a gente vai desenvolvendo a capacidade de se concentrar por mais tempo e de observar tudo que surge no momento presente com mais clareza. E essa técnica tem algum benefício específico? Sim, ela ajuda a reduzir o estresse, aumentar o foco e a concentração, melhorar a criatividade e promover o bem-estar mental e emocional. E também pode ser usada como ferramenta para lidar com a dor crônica, a ansiedade e a depressão. Caramba, quanta coisa legal! Parece que a meditação é um verdadeiro remédio para a alma. Mas e na prática, como a gente pode integrar a meditação no nosso dia a dia? O livro dá várias dicas. Uma delas é criar um espaço sagrado para meditação, um lugar tranquilo e livre de distrações. Mas se eu não tiver um lugar assim em casa? Usa criatividade. Pode ser um cantinho do seu quarto, um espaço no jardim, até mesmo o seu carro. O importante é que seja um lugar onde você se sinta confortável e relaxado. Entendi. E além do espaço físico, o que mais é importante? Definir um horário fixo para a prática, mesmo que seja por 5 ou 10 minutos. O importante é a constância, criar o hábito. E se eu perder um dia? Relaxa. Acontece. O importante é recomeçar. Não se cobre tanto. A meditação é um presente que você se dá. Que bom. E além do horário e do espaço, o que mais a gente pode fazer? Usar recursos como aplicativos de meditação guiada, livros, cursos online, grupos de meditação. Eles podem te ajudar a aprender novas técnicas, a se manter motivado e a ter contato com outras pessoas que meditam. Parece bem legal. E o livro dá dicas de aplicativos. Sim, ele recomendou o aplicativo 10% Happier, criado pelo próprio Dan Harris. Vou dar uma olhada. Mas para quem tá começando agora, qual a dica mais importante? Comece devagar. Não tente fazer tudo de uma vez. Escolha uma técnica que te agrade e pratique por alguns minutos por dia. Vá aumentando o tempo e a intensidade ao pouco. Entendi. É como começar a praticar um esporte. A gente começa devagar e vai aumentando o ritmo. Mas e se eu tiver dificuldades para meditar? Não se preocupe, é normal ter dificuldades no início. Se você tiver dúvidas, peça ajuda a um professor de meditação ou um profissional de saúde mental. Bom saber que a gente não está sozinha nessa jornada. E qual a mensagem principal que você tira desse livro? Que a meditação é uma ferramenta poderosa para transformar a nossa mente e a nossa vida. Ela nos ajuda a lidar com o estresse, a ansiedade, as emoções desafiadoras, a cultivar a compaixão, a paz interior, a melhorar o foco, a concentração, a ter mais clareza mental e criatividade. E o mais importante, ela é acessível a todos. Que mensagem inspiradora! E para quem quer se aprofundar nesse universo da meditação, qual a sua dica final? Leia o livro Meditação para Céticos Ansiosos. Ele é um guia prático, divertido e inspirador para quem quer se aventurar no mundo da meditação. Adorei a dica. Vou colocar esse livro na minha lista de leitura. E aí, chegamos à última parte do nosso mergulho em meditação para céticos ansiosos. Já passamos pelos obstáculos, pelas técnicas, e agora vamos embarcar na aventura do Dan Harris e do Jeff Warren pelos Estados Unidos. Lembra? Naquele ônibus laranja gigante com a frase "Turnê da meditação 10% mais feliz" estampada na lateral.
Uma viagem e tanto, né? Total. E o legal foi ver como a meditação se mostrou relevante para cada pessoa que eles encontraram pelo caminho. É verdade. Tinha policiais querendo lidar com estresse e cadetes militares buscando foco e disciplina. Teve até um artista de rua que usava meditação para se conectar com a arte. E cada um com seus desafios e suas descobertas, né? Falando em militares, me impressionou como os cadetes do Instituto Militar da Virgínia usavam a meditação para lidar com a pressão do treinamento. Quem diria, né? Uma prática tão ligada à paz interior num ambiente tão rígido. Pois é. O livro mostra que a meditação não é sobre se isolar do mundo, mas sim sobre desenvolver ferramentas para lidar com os desafios, seja qual for o ambiente. É tipo o sargento Raj Johnson, que a gente comentou antes, lembra? Ele introduziu a meditação da delegacia e viu que a prática ajudava os policiais a lidar com o estresse, a ter mais clareza mental em situações de risco e até a serem mais compassivos. Exatamente. A meditação como ferramenta para o dia a dia, para qualquer profissão. E o encontro com Elvis Duran e a equipe do programa de rádio. Um ambiente de muita pressão, com prazos apertados, e a meditação se mostrando uma ferramenta valiosa ali também. Bethany, produtora do programa, usava a meditação para lidar com a ansiedade e a autocrítica. Uma prova de que a meditação não é só para quem tem uma vida zen, mas para quem busca mais equilíbrio no meio do caos. A gente precisa se cuidar em qualquer ambiente, né? Com certeza. E como a gente pode esquecer da Danielle, que encontrou na meditação um momento de paz em meio à loucura da maternidade. Acho que muitas mães se identificam com essa busca por momentos de calma e presença. Ser mãe é uma maratona, né? Total. E até a esposa do Dan, a Bianca, que era médica e meio resistente à meditação, acabou encontrando uma prática que funcionava para ela com a ajuda do Jeff. Que legal. Ele adaptou as técnicas para as necessidades dela. Isso mostra que a meditação não é uma fórmula pronta, mas um processo que pode ser personalizado. E para fechar a turnê com chave de ouro, teve o grande evento no estúdio de Yoga Wanderlust, em Hollywood, com a participação do Moby. Que mistura inusitada, né? Super. E que demonstra a crescente popularidade da meditação. De Hollywood aos quartéis militares, a meditação vem conquistando espaço como ferramenta para o bem-estar. Sem dúvida. E o livro termina com uma mensagem inspiradora sobre a terceira dimensão da meditação. Algo que vai além da busca pela felicidade ou alívio do estresse. O que você entendeu disso? Olha, pra mim é como se a meditação abrisse um portal para uma experiência mais profunda da realidade, uma conexão com algo maior que nós mesmos. É difícil de explicar em palavras, sabe? É algo que precisa ser vivenciado. É como se a meditação nos conectasse com a essência da nossa existência, com a beleza do momento presente, com a gratidão pela vida. Isso. E o livro nos convida a embarcar nessa jornada de autoconhecimento e transformação através da meditação. E aí, chegamos ao fim do nosso mergulho em meditação para céticos ansiosos. Esperamos que você tenha se inspirado a experimentar a meditação e a descobrir os seus benefícios. É isso aí. A meditação não é uma solução mágica, mas uma ferramenta poderosa que pode nos ajudar a viver com mais presença, calma, compaixão e sabedoria. Vale a pena tentar. Até o próximo mergulho.